Adubo líquido é melhor que granulado? Não, adubo líquido não é melhor que granulado quando a gente fala de café. Não estou falando de nenhuma outra planta, tá bom? Falando sobre café, o adubação líquida não é melhor que a adubação granulada. Por quê? Porque a planta, na hora que você está entregando um produto totalmente solúvel, que de repente a planta não irá absorver. Tá? Boa parte desse produto ele pode ser muito mais perdido do que absorvido pela planta. Não estou falando que o produto é ruim. O grande problema não é o produto. O grande problema é o manejo deste produto. O grande problema é você saber fazer a aplicação correta deste produto. Você confia na sua irrigação? 100% nela? Já parou para pensar sobre isso? Já parou para pensar que a irrigação, quando ela está muito boa, considerada boa, você pode ter uma perda de 10%? Olha só. Então você já sai perdendo 10%. Se a sua irrigação estiver boa, se você for fazer adubação líquida. Mas essa adubação líquida sua que você está falando, o que é? Você compra aqueles produtos líquidos lá, 20,0520, 19,0419, o NPK da vida, tudo junto ali? Imagina. Imagina só se você fosse fazer uma aplicação aí de 200 kg de N por hectare. Essa adubação líquida geralmente tem na casa de 20%. Você já fez as contas de quanto galão você teria que gastar? Entendeu? Já pensou nisso? Não? Então pense. Se a sua adubação líquida for de matéria orgânica, olha só que coisa legal. Já pensou que boa parte desse material não vai ficar parado no solo? Por que não vai ficar? A primeira coisa que você tem que olhar é o nível de matéria orgânica que você tem no solo. Depois da matéria orgânica você vai olhar a argila que você tem no solo. A quantidade de argila que você tem no solo, você tem que olhar onde? A quantidade de CTC. Porque se você tiver a CTC baixa, você tem uma matéria orgânica baixa ou tem um nível de argila baixo. Se você não tiver CTC baixa, ou se tiver uma CTC baixa, você não segura adubo nenhum. Não mesmo. Então, às vezes, se usar um outro pode ser um pouco melhor. Tá bom? Legal? O que você acha do adubação de liberação lenta? Cara, eu acho ele muito legal. Só que eu acho que ele, na minha opinião, não é para todos. Quem vai usar um nível tecnológico maior, acredito que não é a melhor opção. Por que eu falo isso? Porque se você tem um sistema eficiente, né, e um nível tecnológico mais elevado, você vai utilizar um produto que vai reduzir seu nível tecnológico. Como assim, Maciel? Bom, você está usando um produto que a liberação dele é lenta. Só que, se ele vai liberar esse produto em 3 meses, o que te garante que ele vai liberar 33,33% dentro de um mês? O que te garante naquela semana que a planta mais precisa, o adubo vai estar disponível, o elemento para a planta absorver. Então, eu prefiro que você utilize o de não liberação controlada. Marcelo, então você não indica a liberação? Indico. Fazer um plantio é uma opção de trabalhar com liberação lenta, de repente da situação, né? Você vai fazer com as plantas recém-plantadas, fez adubação de fundação, a de cova, de suco ali, você vai depois. E aí outra opção é você fazer liberação lenta quando a planta está pequena, né? Porque a necessidade dele é muito pequena, a necessidade de nitrogênio, a necessidade de potássio. Então você consegue fazer essa liberação aí e a planta pode liberar. Lavoura no sul do Espírito Santo. Sul do Espírito Santo. Beleza. 500 metros de altitude. Show de bola. Espaçamento 2,5 por 80. Qual o melhor arranjo? Show de bola. 2,5 por 80. Vamos ver aqui. Bom, você já definiu, na verdade, o seu espaçamento. A altitude, show de bola. Eu estou aqui, por exemplo, a 632. Tá? Não é problema, não vai ser problema para você produzir na altitude. A grande vantagem da altitude, maturação mais lenta. Você não força a maturação do grão. O grão tem menos problema de queima de grão. Esse grão tem mais possibilidade de armazenar açúcares, dá uma qualidade melhor de bebida. Mas a sua pergunta é sobre arranjo, sobre espaçamento. Cara, se você trabalhar com uma haste, você vai estar com mais ou menos 5.000 hastes por hectare. Mais ou menos isso. Eu te recomendaria aí, se for os clones, tá? Do Espírito Santo, você pode trabalhar com 2. Porque eu sei que algumas no meio do caminho irão morrer. Alguma planta dessa aí não vai não terá 2 hastes, ficarão com uma. Essas que tiverem uma, deixe e fique com uma. O importante é que essas suas plantas não tenham mais do que 2 hastes por planta, porque senão você vai ter um número muito grande de hastes, né, nesse seu arranjo, e aí a sua produtividade, ao invés de aumentar,
tende a diminuir. Os cafés do Espírito Santo têm respondido muito bem, tá? Na casa ali de 9.000 e alguma coisa, 9.500, por exemplo, hastes por hectare. Se você trabalhar com 2, você vai chegar a 10. Então, a gente tem, por exemplo, colegas aqui trabalhando com uma haste que já fez um determinado arranjo, que a cada 3 plantas ele deixava uma haste com 3 e a quarta planta com 2, para ter um certo número já desenhado para aquela realidade, né, de haste por hectare. No seu caso, sim, eu diria 2, mas deixando aí até mesmo uma em algumas plantas para baixar aí de 10.000 hastes por hectare. Clone R8, R22, AS2 aqui no Espírito Santo, no município de Marilândia. O que você acha? Excelentes materiais, tops, são materiais aí acima de 25 litros por planta, 25, 27, 29, até 30 litros por planta, materiais fantásticos. Não precisa ter medo, tem resultados aí excelentes, tá? Na sua região, tá bom? Pode ficar tranquilo e plantar sem medo. Na análise o fósforo dele deu 89 miligramas por decímetro cúbico para fazer para fazer o plantio. Se ainda precisa de fósforo, cara, não precisa. Se você coletou do jeito certo, no lugar certo, mandou a sua análise para um laboratório de confiança, se o seu solo já vem com nível de fósforo alto, se esse 89 não apareceu do nada, assim, não. Já trabalha com culturas que a adubação é um pouco mais pesada, já vem há muito tempo fazendo adubação com a base de fósforo e apareceu esse valor aí, então normal. Precisa fazer adubação de fósforo? Não necessariamente. Nessa quantidade, neste momento, eu não faria, tá? Eu não faria. Plantaria ele normalmente, conduziria ele com as adubações de cobertura, levaria ele até um ano. Depois de um ano, faria uma nova análise. Aí sim eu sei que vai ter uma exportação. Eu trabalharia aí nesse sentido para pelo menos fazer essa quantidade que vai ser exportado, que vai ser tirado pelas plantas, né, via grão, que vão ser exportados pela folha, por mais que entre no processo, né, vai decompor, vai liberar, mas vai demorar, e também na parte de crescimento radicular e algumas partes da planta. Aí sim eu faria, pelo menos para repor isso aí, tá bom? Show de bola? Excesso de ferro prejudica? O que fazer? Cara, o ferro no modo geral para a planta do café, até que não. Eu até hoje não vi nenhuma lavoura que o excesso de ferro, tá, tivesse prejudicado a lavoura, tá? Eu nunca vi ainda. Posso ver? Posso, mas eu ainda não vi. Bom, eu já vi sim deficiências de ferro prejudicar a lavoura. Aí sim eu já vi. Bom, o excesso de ferro, ele é muito prejudicial quando a gente para pensar a utilização da água que você vai fazer, principalmente se você tiver um sistema de irrigação localizado, né? Um gotejo, por exemplo. Aí você tem a formação de ferrobactéria isso que se forma dá um grande grau de entupimento dos seus bicos de gotejo. Então você pode fazer alguns sistemas, por exemplo, se o seu caso e o seu problema for relacionado na água para utilização na irrigação, de aumentar essa queda, tá? Bota ele para cair em cima de pedras, né? Ou em cima de cascalho. Tem um sistema de cascata que faz, cascata com areia. E aí quando ele começa, ele quebra e ele sai de ferro 2, né? De ferro 3 para ferro 2. E aí essa forma que ela tá, ela não é prejudicial, tá bom? Isso é uma possibilidade. Agora, para a planta em si, eu ainda não vi, você me desculpa, tá? Eu não sei te responder, que eu não vi ainda excesso de ferro que desse problema aí para a planta, tá bom? Show de bola? Se eu sei, sei. Se eu não sei, eu não sei. Não vou mentir para vocês, tá bom? Marcel, posso fazer hectare verdadeira em plantas de um ano? Cara, isso eu falo que sim, tá? Principalmente quando as plantas estiverem após 5, 6, 7 meses para frente, eu já recomendo. Há situações, inclusive, que você tem que fazer até mais cedo. Como assim? Se você tiver uma área, tá, e nessa área você está fazendo uma implantação de um café novo, e essa sua área mais velha, que tem um café, tiver com alta infestação de cochonilha, cara, você tem que fazer um café novo, tá? Você tem que fazer.
Marcial, mas eu já ouvi falar que trava, diminui. O que que você... Bom, você tem que entender que quando você vai fazer recomendação de controle fitossanitário, você tem 3 situações: nível baixo, nível médio e nível alto de infestação. Você não vai usar a maior dose numa planta pequena, né? O que você vai fazer? A infestação está baixa, é preventivo, você vai fazer uma dose menor. Porque se você não fizer, eu tenho um aluno, por exemplo, dentro da mentoria, que já mostrou pra gente café com 3 meses de idade, ele arrancar a planta assim, e tá tudo branco, de ponta a ponta, de tanta cochonilha. Então o que acontece? Da onde essa cochonilha veio? Do café mais velho, que muitos, nessa situação especificamente desse aluno da mentoria, não era nem dele, era de um tio dele. O tio dele tinha um café velho meio que, não vou falar abandonado não, mas mal cuidado. A cochonilha saiu desse café velho e pulou para o café novo que eu tinha recém-plantado. Então, sim, eu te recomendo. Agora a dose, aí você vai quebrar essa dose no meio, tá bom? E aí você não necessariamente precisa aplicar os 2. Escolha um, se é o verdadeiro ou se é o Actava. Escolha um dos 2, repita com 90 dias e segue o plano. Beleza? Show de bola?